Saiu um dos episódios mais esperados até hoje de House of the Dragon, o episódio 4 da segunda temporada, a grande batalha de Pouso de Gralhas com resultado trágico, pesadíssimo, morte de personagem importante. E o que aconteceu com o Aegon, né, no meio da floresta ali? Qual vai ser as consequências daquilo? Ele tá vivo mesmo? Ele morreu? E o que o Aemond ia fazer naquela cena quando ele desce lá? O que aconteceu de fato no meio daquela bagunça linda de dragões no meio do céu? E vamos falar sobre o Daemon, vamos falar sobre a revelação nova sobre a Alicent, também polêmica. Se você quiser saber, vamos analisar e explicar tudo aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, meu querido, assim ó, filho, sinistro demais. Vamos voltar a falar de House of the Dragon, vamos analisar esse episódio 4. E assim, como a maioria já tava imaginando, está de tirar o fôlego, principalmente com esse final. Como eu disse, tem muita coisa pra falar, então sem enrolar, já deixa esse like, é importantíssimo, deixa mesmo, pro YouTube entender que vocês querem mais da cobertura. E não se esqueça de se inscrever pra você não perder nada, porque agora a temporada engatilha e de uma vez, vai ter muito vídeo ainda. E é o seguinte, o que foi isso, meu rapaz? Cenas incríveis, visualmente, tipo, as melhores cenas, na minha opinião, dessa série até agora. Já começo a falar desse jeito aqui. A batalha entre dragões no céu, resultando, né, detalhe trágico, assim, principalmente pra quem torce pros pretos, mas ao mesmo tempo bem satisfatório, né, com o rei vida louca aí, que é o Aegon. Mas assim, eu quero dizer de cara que esse aqui é o episódio dessa temporada até agora que o final dele me deixa mais empolgado pro próximo, pra ver as consequências, principalmente por causa desse rapaz aqui, né, que é o Aegon. Ver como ele ficou, ver os resultados disso, as consequências lá, o que os pretos vão fazer agora. Fora o ponto da adaptação em relação aos livros. Apesar de algumas novidades aqui, no geral, o ponto principal dá bem de acordo. De longe, o primeiro ponto de análise geral que eu preciso falar aqui é como eu falei na análise sem spoilers, é o melhor episódio da temporada pra mim, tipo, de longe. E não é só por conta da ação, porque a série não tem que ser ação o tempo inteiro, e nem o episódio é ação o tempo inteiro. Mas o episódio tem pontos de desenvolvimento muito interessantes pra levar até a batalha com motivos suficientes, e o ponto alto do episódio não é só a batalha, tem polêmica já no início. E no ponto a ponto, já vamos falar desse início com foco lá no Daemon, de volta no foco dele em Harrenhal, que assim, tendo assistido o episódio já, né, você que tá vendo que já assistiu também, já faz a gente imaginar, meu rapaz, que falta que o Daemon e o Caraxes fizeram naquela batalha, ia ser tudo lindo, diferente, mas tá bom, vai ser pra depois. De qualquer forma, aqui a gente tem mais alusões, assim, ao Daemon não sendo muito confiável pra Rhaenyra, né, e com essas alucinações, essas coisas dele, principalmente dele vendo a Rhaenyra no Trono de Ferro, a ideia dela conseguir o que ela queria e ele matando ela. Aquela cena dele cortando a cabeça e a cabeça dela no chão falando com ele é sinistra, é muito louco, é tipo, a ideia, você conseguiu o que você queria, né, essa é a sua intenção no final das contas. E tipo, se isso é uma alucinação dele, é um negócio que vem da cabeça dele, traz muito do que ele tá pensando. Mas ao mesmo tempo não quero confundir ninguém aqui, o Daemon não vai do nada ficar contra a Rhaenyra, né, assim também não, ele tá do lado dos pretos. Com certeza a informação agora do que aconteceu na batalha vai chegar pra ele, vai mudar coisas ali. Assim, por exemplo, aqui a gente já tem informações de que os verdes estão avançando, já tem algumas conexões ali, né, a parte do Daemon não tá totalmente mais filler, tá começando a se conectar com o resto, até porque cá entre nós ele tá no castelo mais importante ali, estrategicamente, que é Harrenhal. Já expliquei muito isso aqui, mas vamos seguir para outros pontos da história. Vamos falar lá dos verdes agora. A gente tem que falar da Santa Alicent, a Santa Imaculada Alicent, seguindo os passos da pessoa que ela critica e que ela vai contra, seguindo os passos do que a Rhaenyra fez, né, e tipo, tudo sendo igual. A cena do grão-mestre chegando com o chazinho, né, o famoso chazinho que a gente também viu na primeira temporada, a Rhaenyra tendo que tomar na primeira temporada, por causa também da mesma pessoa. Olha, que irônico, né? Essa cena é muito simbólica, tipo, se você não entendeu, por conta das brincadeiras com o Sir Criston Cole demais, assim como o que a Rhaenyra fez. Ela ia ter um belo de um bastardo, então tá tomando chá abortivo aí, assim como a Rhaenyra tomou. E assim, a gente sabe que fofoca espalha, então essa informação pode chegar em outros lugares depois. Tô bem curioso pra ver o que a galera vai falar disso, os comentários sobre isso vão ser engraçados, mas assim, uma outra coisa importante nessa cena, não é só essa questão do chá em si, é a questão da Alicent apresentando dúvidas, questionando o grão-mestre. Aqui claramente a gente tem as consequências do que a gente viu no final do episódio 3, da Rhaenyra indo lá, invadindo lá, encontrando com a Alicent, tentando colocar na cabeça dela de que o que ela ouviu do Viserys no leito de morte foi um engano, ela entendeu o Aegon errado. E essa cena mostra ela perguntar pro grão-mestre se ele acha que o Viserys poderia ter se enganado. Isso mostra que as dúvidas estão na cabeça dela, tipo, que não só as dúvidas, ela sabe
que ela se enganou, ela sabe que foi errado, tá insistindo na mentira. Desde o final do episódio 3 já tá meio claro isso, mas essa cena em especial mostra isso afetando ela, e o interessante disso é, esse episódio tá mostrando isso afetando ela. Imagina depois do que aconteceu no final desse episódio, como é que ela vai ficar. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos pros pontos de decisão aqui do Conselho dos Pretos, que a gente tem um bom foco neles, só que aquele negócio de ter que agir sem um norte, né? Eles precisando agir, precisando fazer alguma coisa, mas sem a Rhaenyra. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, que ela ainda tá voltando, né, da infiltração lá em Porto Real. Enquanto isso, lá do lado dos verdes, temos uma tomada, um avanço, finalmente uma vitória pra eles. Uma adaptação até que de acordo com o que tem nos livros, isso é interessante aqui. Só que assim, mais uma vez, assim como foi a Batalha do Moinho Ardente do episódio 3, eles meio que pulam essa etapa sem mostrar muito em cena de como é que foi. Só mostra o ato ali de decapitar o cara. É parte das consequências de uma adaptação pra TV. Sempre vai ser mais resumido do que tá nos livros. Mas a gente tava falando do Conselho dos Pretos lá, vamos falar do Conselho dos Verdes, porque aqui a gente já começa a ter um destaque do Aemond como estrategista. Grande parte do que acontece, dessa estratégia dele de conseguir vantagem em cima dos pretos, vem da cabeça do Aemond, que até então antes não ia fazer parte do conselho. Aqui ele mostra muito do seu valor. Tipo, por que se preocupar num confronto direto, que eles nem sabem se vão ganhar, que é 50-50 as chances pros dois lados, que seja batalha em Harrenhal, sabendo que o Daemon tá lá, sendo que eles podem usar disso como uma vantagem. O fato do Daemon estar em Harrenhal, o Daemon tá meio desaparecido, que até o episódio 3 mostrou eles tomando conhecimento disso. O fato mostra que os pretos estão um pouco desfavorecidos de uma grande arma, que é o Daemon com Caraxes, e isso é uma vantagem pra eles atacar um local que ninguém tava esperando, que é Pouso de Gralhas, porque aí outra pessoa mais fraca do que o Daemon provavelmente vai lá, e eles podem jogar um elemento de surpresa e enfraquecer mais os pretos. E assim, no final das contas, deu certo a estratégia. Tipo, tem a questão do Aegon, o que aconteceu com ele, mas o Aemond aqui, pra ele, pra integridade dele, a estratégia dele deu certo. Ele até zoa do próprio irmão também. De volta ao Daemon um pouquinho, né, em Harrenhal, a gente tem mais do aparecimento da Alice Rivers, que é uma personagem que eu já até comentei no meu vídeo de detalhes, que vai ser muito importante pra uma grande batalha que a galera tá esperando, envolvendo o Harrenhal. Não vamos falar spoiler exatamente, mas é uma personagem fundamental aqui, e ela continua manipulando o Daemon aqui. E assim, de volta nos verdes, essa cena aqui é simbólica. Lá no início eu falei que a Alicent tá sentindo as consequências da conversa com a Rhaenyra, tá ali pensando cada vez mais, tá pesando na consciência dela. Essa cena prova mais disso, né? O Aegon encontrando ela mexendo nos livros do Viserys, prova mais de que ela tá mais agoniada com isso, está incomodando. Por isso eu falo de como a Alicent vai ficar depois do que aconteceu no final. A gente vai comentar sobre isso ainda. Mas aí, voltando no Conselho dos Pretos, que estavam desnorteados, sem presença da Rhaenyra, a gente tem uma polêmica aqui, né? A chegada dela revelando que foi parar em Porto Real de forma imprudente, colocando em risco, que é algo que, assim, faz uma alusão à loucura do Aegon, né? Querendo, a primeira batalha eu vou entrar na linha de frente com o meu dragão e tal. A Rhaenyra até menciona isso aqui. Toma uma dura, a gente tem uma imposição do Jace aqui, de não gostar disso. Tipo, o Jace, a tendência dele nessa temporada é crescer mais. Bem mais importante, tipo, em breve a gente deve ver, né, a busca por mais dragões e mais montadores. E essa questão aqui dele confrontar a própria mãe, eu achei bem importante pro crescimento do personagem. Mas é claro, tudo levando à grande decisão, né? A reunião aqui no conselho, que levanta várias opções de uma pessoa, ela poderia ir, a Rhaenyra, obviamente não. Ah, o Jace pode ir, mas não vamos perder outro filho. Então vamos colocar a Rhaenys. Aqui, quem viu os livros, boa parte nem leu os livros, mas já sabia da questão da morte dela, quando vê essa cena já fala assim, meu rapaz, não faz isso. E assim, como eu disse na análise do trailer, aqui é o grande marco da Rhaenyra permitindo o que ela não queria. Ela era pra ser a rainha da paz, assim como o próprio pai trazendo a coroa dele, e ela tá permitindo a atrocidade que é usar dragões contra dragões, porque faltaram opções. A última grande tentativa foi o que a gente viu no final do episódio 3, então agora abre espaço pra Rhaenyra cruel. Assim, é bem pesado, principalmente depois que você já viu o episódio, voltar nessa cena da Rhaenys junto com a Meleys lá, as duas juntas, ela junto com ela, preparando. E aí vamos falar da grande batalha em Pouso de Gralhas, né, que é o grande tema desse episódio e que, assim, ela começa muito como uma batalha padrão de Game of Thrones, de povos contra povos, uma batalha terrestre, mas que o mais legal é que não tem aquela enrolação pra chegar no que a gente quer ver, que a gente quer ver o dragão na batalha. Chega logo, já chega a Rhaenys com a Meleys, já queimando verde pra tudo quanto é lado. Assim,
cenas sensacionais, por exemplo, o próprio CGI, se a gente for avaliar aqui, eu não vejo defeito aqui. Mas o mais legal é assim, tipo, que quem não viu nada que acontece no livro, não sabe o que vai vir ainda, né? Não sabe o que esperar. Tipo, ver essa cena aqui da Vhagar com o Aemond escondidos no meio da mata, no meio das plantas, a estratégia de elemento surpresa. Você já fica ansioso, a batalha tá vindo, você viu o trailer, né? Mas quem viu o livro, né, e sabe, também fica ansioso, porque você tá vendo tudo que você sabe se concretizando. E é muito louco ver isso, mas aí eu tenho que destacar, né, o Aemond chamando o irmão dele de idiota, né, porque ele tá passando com o Sunfire lá, com o dragão, pronto pra ir pro ataque, né, lutar contra um dragão maior do que ele. E a vibe que isso aqui gera, né, dele pôr na mão na Vhagar e falando, não, agora não, né, gera uma expectativa e ela é cumprida. Tipo, principalmente quem tá torcendo pros pretos, é lindo de ver o Aegon aqui se achando o maioral e se frustrando, né, o pau que a Rhaenys dá nele. E mais sensacional ainda é as tropas, o Criston Cole, o Gwen e os outros ali, olhando pra cima e vendo o próprio rei que eles estão defendendo assumindo a linha de frente com um dragão. Tudo levando a esse primeiro confronto. Como eu disse, a Rhaenys dá uma sova com a Meleys aqui, pelo simples fato da Meleys no seu tamanho, de passado ali, né, aquela garra ali na barriga. Mas aí a gente tem que falar da estratégia dos verdes, que isso é a cara do Aemond, que é o que eu tava falando, né, tipo, coloca o irmão retardado pra ir à frente e os pretos acharem que, vamos destruir, vamos ter vantagem, mas ele aparece com o maior dragão que tem naquele mundo naquele momento, surpreendendo e tirando vantagem, né? 2 contra 1, ainda mais com um dragão que é muito maior do que todos, é uma desvantagem enorme. E aí precisamos falar da chegada da Vhagar, a cena extremamente marcante, a Vhagar chegando igual um Boeing 747, né? Um avião gigantesco. Você olha assim essas asas furadas e fala, como que um bicho desse tamanho voa? Como é que é possível? E ao mesmo tempo você olha e pensa, Rhaenys vai com Deus, não tem opção. Você não precisa nem ter lido o livro. Você já vê isso e já imagina que a Rhaenys vai embora. Mas gerando uma cena que eu já preciso trazer como explicação aqui, que traz pra gente o início iminente de um conflito entre irmãos, né? Tipo, o próprio Aemond, ele é zoado, no outro episódio o Aegon riu da cara dele e tal. A gente tem, enquanto o Rhaenys e Aegon estão batalhando no ar, chega a Vhagar ali do Aemond tacando fogo em tudo, não importa quem está na frente. A cara do Aegon é sensacional, do tipo, lascou muito, resultando na queda do Aegon. Se você não entendeu, aqui o Aegon queimou 100%. O Aemond assou o irmão dele, tipo, queimou total. Eu fico bem curioso, porque, tipo, esse episódio já traz umas ideias da intencionalidade ou não do Aemond ter feito isso. Como o Aemond lida com essa situação de ter queimado o irmão. No livro é uma coisa, pode ser que na série seja diferente. Eu tô bem curioso pra ver como eles vão abordar isso. Isso é um ponto muito importante a se ressaltar. Prestem bem atenção nisso. Aquela cena do dragão caindo no meio da floresta é empolgante, só que, assim, ela é totalmente ofuscada pela batalha da Meleys e da Vhagar no ar. E isso aqui é lindo. Esse bolo de dragões, um preso no outro, enrolando e tacando fogo pra todos os lados. Essas aqui, pra mim, são as melhores cenas dessa segunda temporada de House of the Dragon até agora. Fácil. É pra isso que eu vim ver essa série, inclusive. Pra ver dragão lutando contra dragão. Então, isso aqui é um ponto que me satisfaz demais. Demorou pra vir nessa temporada? Demorou. Mas não é uma série de ação. É uma série muito política, que tem muita construção pra isso. E eu achei que toda a construção que veio nos outros episódios vale muito a pena pra entregar isso aqui que foi entregue. Fora os takes, né? Isso vem muito da direção e tudo mais, que mostram a grandiosidade da Vhagar passando por cima dos caras e pisando nas tropas ali. E essa caracterização da Rhaenys, derradeira, né? Com o rosto ali queimado, mas que é uma pessoa valente. A partir do primeiro entrave junto com a Vhagar, ela não quer ir embora. E isso aqui é um ponto muito importante de a gente dizer. Ela tá lutando por uma causa, e eu acredito muito que aqui pode também ter pesado aquela questão lá da primeira temporada que o Daemon, num dos episódios, lembrou ela, né? E ficou cutucando ela. Na primeira temporada, ela sai com a Meleys, bem na hora da coroação do Aegon, com os verdes tudo na frente dela. Ela podia ter queimado todo mundo e acabado com tudo. Mas ela não fez isso e o Daemon lembra disso aqui. Então, querendo ou não, por mais fria que essa mulher possa ser, ou qualquer outra coisa do tipo, e às vezes controlada psicologicamente, isso pode ter sido uma das coisas que pesou aqui pra ela querer, não vou fugir só com a Meleys, eu vou lutar mesmo. E essa é a decisão que faz o fim dela e da Meleys, e que dá dó, né? Tipo, a própria Meleys nessa cena, eu pelo menos assistindo, vi como um bichinho de estimação que tá ali sofrendo. Não quero estar nessa luta. E aí a gente tem aquela surpresa que, quando eu vi essa cena, eu imaginei um auditório, sabe, assim, assistindo, todo mundo reunido, todo mundo no cinema assistindo, uma cena de cinema, total. E ela chegando de surpresa, a Vhagar pegando pelo pescoço, eu imaginei todo mundo gritando, que é isso. Eu quase gritei isso, mesmo sabendo que isso ia acontecer em algum momento. É sofrível a forma como isso é descrito, porque são cenas sinistras, muito pesadas, o nível de
emoção que a gente tem aqui, não de chorar, eu não chorei vendo. Alguns podem ter chorado, ok, mas o nível de emoção aqui, dramático, da Maylis morrendo, olhando pra Rhaenys e falando tipo, eu me entrego, mãe, eu não consigo, eu me entrego, e morrendo, levando a essa cena dela caindo, sabe? Tipo, a morte da Rhaenys. A segunda grande baixa da Dança dos Dragões, a primeira foi a do Lucerys, mas não tinha começado de fato, mas agora, tipo, a primeira grande baixa a partir de uma batalha de dragões, isso é muito forte. O impacto da Maylis caindo ali, né, explodindo. Aqui tem aquele destaque pro nível de vilanismo do Aemon, tipo, fiz mesmo, e se precisar eu faço de novo. Esse olhar dele de superioridade, sabe? Eu sou o mais forte, eu sou o brabo. Isso aqui vai crescer mais ainda na cabeça desse cara, se prepare. E não tem como, uma coisa importante pra ressaltar aqui, essa cena da queda da Rhaenys com a Maylis é algo que ressalta muito a soberania que os verdes têm nesse ponto dos dragões. É algo que ressalta como os pretos precisam se reorganizar e se preparar. Porque, tipo, é importante falar isso. Por mais que os verdes, eles não se amam muito, um conflito com o outro, a gente vai falar da questão do Aemon com o Aegon ali mais. Por mais que tem isso, eles estão mais organizados. Isso aqui é uma estratégia organizada de ataque. Os pretos estão mais bagunçados. É Daemon indo sozinho pra Harrenhal e não voltando, que deu brecha pra isso. É Rhaenyra indo pra Porto Real sem avisar ninguém, que fez eles demorarem saber quem que ia pra atacar. Acaba que vai um dragão sozinho, cai na armadilha. Isso mostra muito como os pretos precisam se organizar pra enfrentar isso aqui. Por exemplo, agora tendo o dragão mais forte sendo o Daemon, né, ter mais outros dragões de suporte. Mas aí vamos falar desse ponto do final, da cena final ali do lado dos verdes. Que restou do Sunfire e do Aegon caídos no meio da mata, igual a queda de um avião no meio da floresta. E essa cena aqui é marcante. Criston Cole avistando Aemon chegando lá, indo pra lá ver o que aconteceu com o rei, e avistando o Aemon chegando com uma espada. Isso aqui é polêmico, tá? Alguns podem interpretar de uma forma, outros de outra. E eu tenho que falar, eu acho que a gente precisa de um pouco mais pra poder entender dessa rixa de irmãos, mas até onde a gente viu, a minha interpretação é que o Aemon poderia estar ali, se ninguém tivesse visto, ele poderia ali finalizar o Aegon e falar que ele morreu queimado mesmo. Tá com a espada na mão e tal. Criston Cole chama a atenção dele e é aí que o Aemon guarda a espada, tipo, ó, tem alguém olhando, não é o certo eu fazer isso. Aí fica aquele mistério sobre o que aconteceu com o Aegon. Essa cena, tipo, é de longe o final de episódio de temporada que mais me deu empolgação pro próximo, como eu disse, porque ele aponta onde o Aegon tá e a gente vê esse final, que pra alguns pode trazer a ideia de que o rei já morreu, o Aegon morreu, o dragão morreu e tal, só que assim, claramente a tendência aqui não é pro Aegon ter morrido. E assim, aí a gente tem consequências, porque aqui a gente tem um teaserzinho de como o Aegon ficou, as queimaduras dele, o braço todo assado, um pouco do rosto ali, a tendência é que ele fique muito destruído. É a tendência e, tipo, o impacto da família ver ele assim, principalmente em relação a Alicent, que foi o que eu tava falando nessa análise. Um episódio que construiu as consequências do que a Alicent ouviu da Rhaenyra no episódio 3, ela realmente incomodada de ter ouvido errado do Viserys, e aí ela vê o que aconteceu com o filho e, tipo, colocar a culpa em si mesma. Igual a questão de quando o Jaehaerys morreu, ela meio que se culpou naquele momento com o Otto lá, e agora o negócio fica feio. Tipo, no geral dá pra dizer que a Dança dos Dragões agora sim temos o ato da Dança dos Dragões. Isso aqui foi uma dança de dragões. Agora começou essa sequência de batalhas e como todos os outros grandes acontecimentos até aqui, isso aqui gera consequências não só pra qual lado vai contra-atacar, mas consequência dentro dos dois lados. Mas assim, temos um episódio muito bom que traz um acontecimento muito adaptado de acordo com a história dos livros. Obviamente que precisa de algumas mudançazinhas ali, principalmente por ser uma série de TV, mas achei que foi muito bem trazido. E um episódio que não se resume só em batalha. A parte do Daemon, a parte da Alicent e o Chá tem muitas coisas importantes nisso tudo. Por isso é um episódio muito completo. Então não é um episódio que eu consigo encontrar defeitos. Essa é a minha opinião, mas coloca a sua. O que você acha? Fica ligado pra você não perder o vídeo de detalhes, que tem muita coisa aqui que você pode ter perdido. A gente vai trazer em breve, já. Deixa esse like, se inscreva aí no canal, porque agora que a gente entra na fase mais louca, né, que vai encaminhar essa Dança dos Dragões de uma forma mais avançada. Tem mais 4 episódios ainda nessa temporada pra passar, a gente vai analisar tudo. No mais é isso aí, já eu tô de volta. Um abraço, fui!